Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande investimento que eu fiz nas ações da Petrobras. Pessoal, eu aportei o equivalente a mais de 10 mil reais nas ações da empresa e eu acredito sim que a Petrobras, por longo prazo, pode ser uma excelente decisão de investimento, tanto para quem está buscando aí potencial de valorização e também de bons pagamentos de dividendos. Lembrando que nesse vídeo nada se trata de recomendação e para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo que pode fazer a Petrobras dobrar de tamanho e trazer um retorno muito parecido ou até maior dos últimos 10 anos, de 1.740% de retorno total. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí o que vocês acham de Petrobras para médio e longo prazo. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. As ações da Petrobras na minha carteira têm uma representatividade bastante interessante. Perceba que eu tenho aí 6,4% deste patrimônio total de 200 mil nas ações da Petrobras, o que supera mais de 13 mil reais em aportes, tá? Então assim, por isso que eu até coloquei mais de 10 mil. E eu já venho acumulando ações da Petrobras há um certo tempo. Esse aporte aí, ele não foi de uma vez, tá? Eu não tirei ali de uma vez do bolso e aportei 13, 10 mil de uma vez. Foi acumulado ao longo do tempo. E aí você perceba aí que já trata de uma posição, a quinta maior posição da carteira do canal. Quando o pessoal fala sobre Petrobras, fica todo mundo viciado em ficar falando sobre cenário político, cenário eleitoral. E não que isso aqui não impacte no curto prazo, até porque, pessoal, tanto eleição, tanto cenário político, porque a Petrobras ela acaba sendo uma estatal, isso aqui tende a fazer preço no curto prazo, tá? Mas quando você considera para uma lupa de longo prazo, mais ou menos 10 anos para frente, o que vai fazer uma ação se valorizar não é sim política e nada disso, e sim o resultado consistente de uma empresa, a previsibilidade e solidez dos balanços. É isso que vai fazer a empresa mudar de patamar. Perceba que se você tivesse investido R$1.000 na Petrobras há 10 anos, hoje você teria o equivalente a 18 mil reais, uma rentabilidade total de 1.800%. Isso aqui, claro, já engloba o reinvestimento dos dividendos. E perceba que já desconsiderando a inflação, tanto desconsiderando e considerando, você conseguiu multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes. Então essa é a vantagem de você investir em empresas de commodities, né? Você tem ali uma perspectiva de ganho muito mais elevada do que numa empresa comum, numa empresa ali mais previsível. Claro, o risco é maior, mas também o potencial de retorno acaba sendo mais explosivo. E a Petrobras ela é muito exposta ao Brent, isso aqui é óbvio. Você percebe que hoje o Brent está em 63 dólares o barril e está em queda quando a gente compara nos últimos 2 anos. Mas essa alta aqui no petróleo foi muito por conta da euforia, né? Que teve ali com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que acabou supervalorizando o preço das commodities. Então assim, o preço normal do petróleo é girar nessa região de 60 a 80 dólares o barril. E a Petrobras, que tem 3 vantagens competitivas excelentes na empresa. A primeira vantagem competitiva é que ela tem um custo de extração médio por barril muito baixo, na faixa de 28 dólares, denotando de que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir cair abaixo disso. A probabilidade disso é nula, porque isso tende a inviabilizar a produção global de petróleo. O mercado rapidamente jogaria o preço da commodity para cima. Então ela está muito mais protegida, né, contra essas flutuações de preços que podem acontecer nas mercadorias. O segundo fator é a dívida líquida baixa. A gente vê que a Petrobras tem uma dívida líquida muito baixa, na faixa de 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que faz com que sua própria geração de caixa já consiga quitar toda essa dívida dela. E terceiro fator, que eu acho muito bom, é que a empresa está barata, tá? É esse aqui que pode ser um dos fatores de retorno muito interessantes na Petrobras e me fez comprar as ações e colocar aí como uma das ações aqui
mais requisitadas da minha carteira. Porque colocando aqui, pessoal, até pela fórmula do Graham, tá? Que olha muito para empresas mais cíclicas, colocando pelo EBITDA por ação, a gente observa que a Petrobras tem um preço justo na faixa de R$ 84,00, que dividido por este preço atual ali, ó, de R$ 30,00, já pela fórmula do Graham, a gente vê que ela teria um potencial de valorização de 182% na cotação. E não nos limitando apenas pelo Graham. Se você olhar pela questão do EBITDA, tá? EBITDA total dos últimos 12 meses, a Petrobras, por mais que o preço do barril esteja caindo, ela tem conseguido aumentar a produção. Então isso aqui está fazendo com que ela consiga ter um EBITDA sustentável. Ela está tendo um EBITDA anual na faixa de 200 bilhões de reais na média. Se eu multiplicar isso aqui pela média do setor petrolífero, quando a gente pega a fórmula aqui, o indicador EV sobre EBITDA, perceba que a média setorial é de 9, as estatais elas sempre operam com desconto. Então eu vou colocar aqui, pessoal, tá? Pra gente ser justo, uns 7 vezes de EV sobre EBITDA. O que a gente tem aqui descontando a dívida líquida da empresa? A gente tem um valor de mercado de 1 trilhão de reais. Se eu dividir isso pelo valor de mercado atual de 400 bilhões, temos um potencial de valorização de 168% na cotação das ações da Petrobras. Perceba que a cotação segue estagnada, o que proporciona para o investidor um período de acumulação, antes da empresa poder engatar, obviamente, né, um novo ciclo de alta. E aparentemente você está tendo a tempestade perfeita, pessoal. Queda ali no preço do petróleo, e está tendo o mercado desacreditando a empresa, e Bovespa subindo e Petro de lado. Perceba que a Petro desabou aqui, ó, desse último topo, e está de lado já faz um certo tempo. E há essa perspectiva de aumento de produção. E a cereja do bolo na Petrobras é justamente o que a gente chama de margem equatorial, que tende a servir como um novo pré-sal aqui para a empresa, que pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então, só fatores positivos. Qual que seria o fator negativo? O fator negativo é o petróleo continuar caindo e você acabar recebendo um dividendo um pouco pífio. Claro, mas não vai ser pífio, tá? Porque hoje ela tem uma política de pagar, mais ou menos ali, ó, se o preço do barril do petróleo estiver acima de 40 dólares, ela paga um mínimo de 21 bilhões de reais para o acionista, o que dá o equivalente a 4 bilhões de dólares. Então, no pior cenário possível de Petro, se tudo der errado, você ainda tem um dividendo mínimo na faixa de 5,2% ao ano. Perceba como está barato, porque por isso que eu acho, sim, uma das maiores oportunidades da bolsa inteira do setor petrolífero, tá? É claro que eu não vou ser imprudente e ter toda a minha carteira em Petro, mas eu acho sim interessante, pessoal. E outra que existem 3 fatores que me fizeram ter a segurança de colocar, por mais sendo cíclica. O primeiro fator é a questão do barril do petróleo, a gente sabe que nunca vai cair para sempre, o mercado tende a sempre se reajustar. Segundo fator é porque é uma estatal. Ué, Pablo, como assim estatal? Uma estatal não é ruim? Não necessariamente, porque uma estatal, pessoal, tem a proteção do governo, por mais que tenha esse lado governamental, que tende a dificultar a geração de lucros, quando tudo dá errado, o governo tá lá para salvar, porque ele precisa das estatais para suprir o seu déficit orçamentário. Então isso aqui é uma vantagem para a Petrobras. Tanto o Banco do Brasil e Petrobras nunca vão quebrar pelo fator do governo sempre passar o pano e proteger essas empresas, porque ele precisa dessas empresas. São empresas sistêmicas, né? A probabilidade de quebra é muito baixa. E terceiro ponto é que no pior dos cenários, ela pode ser uma excelente geradora de renda, tá? Mesmo que ela fique de lado, não suba tanto na cotação, grande parte desse retorno da Petrobras foi advindo do provento, porque foi sempre uma excelente pagadora. Você pegando aqui, ó, numa lupa de longo prazo, a valorização das ações não chegaram a ser 1000%. O pessoal pensa que esse retorno aqui de 1000% foi por conta da alta. Não foi. A ação saiu ali dos seus R$5 para a faixa dos 30, o que é uma alta interessante, tá? Não podemos negar, Petro subiu ali mais ou menos, ó, uns 500%, mas a empresa no total deu ao todo 1.700%. Então, o outro retorno, se eu pegar aqui 500 e dividir por 1.700, tecnicamente 29% do retorno foi advindo da valorização das ações. Então, se eu pegar 100 menos 29, o 71% do retorno foi pelo dividendo pago e o reinvestimento do mesmo. Você tá vendo como que o dividendo é um fator que gera valor para o acionista? Você pegar várias ações na bolsa, você vai ver que grande parte do retorno, com exceção da PetroRio e VEG, foi pelo reinvestimento de dividendo. Até as que não pagam, tá? Você vê que já o pouquinho de dividendo que paga de forma composta já dá um diferencial bem expressivo para você no médio a longo prazo. E colocando aqui, ó, supondo de sendo bem conservador com o Petro, 1 menos payout vezes um ROIC, retorno sobre o capital investido na faixa de 13,5%, assim a empresa crescer 9,4% ao ano e pagar uns 10% de yield somado a um reinvestimento mais apreciação nas ações, você poderia ter um retorno embutido no preço da ação com Petrobras atualmente
de 21,45% ao ano no longo prazo. Eu estou sendo conservador, já que a empresa gerou uns 4% a mais de forma composta no longo prazo. Só que eu estou colocando numa lupa de 20 anos, né, pessoal? A questão é que quanto mais você estende o horizonte de tempo, a rentabilidade ela tem de ser menor. No curto prazo, a rentabilidade vai ser maior. Só que você conseguir 20% ao ano durante muito tempo não tá bom? Você tem certeza disso? Ó? Se uma pessoa investisse, que seja 100 mil reais em Petro e você conseguir 21% ao ano durante 20 anos, aportando ali, sei lá, R$ 1.000 por mês, que é um aporte que acredito que, pelo menos, você que trabalha, já tem um emprego aí garantido, você consiga colocar. Você tem aí 7,2 milhões de patrimônio em 20 anos, já é um patrimônio suficiente para você conseguir viver de renda, né, e usufruir de uma vida de qualidade aí para vocês, pessoal. E perceba que o crescimento patrimonial da carteira, claro, não foi a Petro, até porque o Banco do Brasil é a minha maior posição, mas perceba que foi advindo de estatais, toda essa rentabilidade que eu tive aqui na carteira. E a perspectiva para os próximos anos, eu continuar sim acumulando uma rentabilidade interessante, desde que eu faça a minha lição de casa, de estudar, aportar, reinvestir e seguir aí disciplinado para o médio e longo prazo, tá? Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, tanto pra mim que tô começando agora e pra mim que já sou mais avançado. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma vantagem imperdível aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você pode contar com preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que eu encontro o link dessa belezura para adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também, pessoal, que eu super recomendo que vocês se tornem membros aqui do canal. A parte de membros tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99 por mês e você ainda consegue ter vídeos de qualidade que eu posto de tempos em tempos aqui. Claro, pessoal, não foi há 11 meses atrás que eu postei vídeo, mas como eu já postei uma gama de vídeos, acredito que já sejam informações de qualidade para que vocês tenham um conhecimento maior. E se a parte de membros, eu ver que vocês estão interagindo, estão se tornando membro do canal, se atingirmos 100 membros ativos, eu posso ainda disponibilizar uma planilha para vocês de graça e ainda por cima produzir conteúdos de mais qualidade ainda, tá? Mas eu preciso que você vire membro, não tem jeito, pessoal. Não dá pra eu ficar produzindo conteúdo aqui pra parte de membro se eu vejo que não tem membro, tá? Então vamos se tornar membro do canal, vamos aí aproveitar um conteúdo que vocês também, em contrapartida, vão ter uma vantagem imperdível aí. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já digam aí nos comentários se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa na carteira e acredito sim que é uma excelente decisão de investimento quando a gente olha para uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!